E, e, a, e a, o pensamento dele é mais ou menos assim: puxa vida, agora que eu aprendi todas as respostas, eles mudaram as perguntas. Mudaram de novo e estão mudando com muito mais frequência. Esse é o que é o mundo que a gente vive hoje. E as organizações, as nossas empresas, elas estão tendo que achar, né, competências para conseguir dar conta de todas essas transformações que estão indo aí. Eu vou trazer para vocês assim algumas das causas, vamos dizer assim, né, dessas transformações que estão acontecendo no mundo inteiro e acaba impactando nas vidas das empresas e, inclusive, nas nossas vidas. E olha que aqui, dentro desse quadro aqui, não está nem a palavra pandemia, né? Aqui nós falamos de 3 grandes vertentes de transformações tecnológicas, né? Uma delas, o primeiro quadro aqui, que chama o MVH, melhoria da vida humana, né? O que está acontecendo para melhorar a vida humana? E aí entra uma série de tecnologias novas que vêm impactando nisso aí. O segundo quadrante é o quadrante da energia, onde a busca por energia mais eficiente, mais barata e mais limpa tem também provocado muitas inovações, muitos novos produtos, serviços, enfim, e onde se fala, né, inclusive, em buscar energia no espaço, minerar o espaço, né, para trazer energia do espaço para a gente aqui, que seria uma energia mais barata. Você sabe, o espaço é muito rico em minérios, né? Existem tecnologias aí sendo preparadas para, num futuro não muito distante, a gente poder acessar, né, e minerar o espaço. E, por fim, toda a questão da automação que... Começou a funcionar. Quando que eu botei aí? Estou testando? Das pessoas e das empresas. E talvez, de todas elas aqui, seja a que mais acelera as coisas. Quando a gente fala, por exemplo, em inteligência artificial, né, a gente está falando de capacidade de máquina de processamento muito superior ao que qualquer ser humano consegue processar, e isso, naturalmente, agiliza muito toda a tomada de decisão dentro das empresas. A gente vê hoje que, por exemplo, o marketing não precisa ser nem uma empresa grande, as empresas médias já estão fazendo isso. O marketing das empresas hoje é todo database, ou seja, todo baseado em dados, e o cruzamento desses dados nos leva a enxergar cenários, enxergar oportunidades que, de outra forma, a gente demoraria muito tempo para enxergar. E as evidências, vamos dizer assim, de que essas tecnologias são as que vão impactar o mundo nos próximos anos, pode ser traduzida nesses números que estão aí embaixo, um comparativo, né, dos investimentos do Departamento de Defesa americano, e aí a lógica aqui é follow the money, né? O Defesa americano investia em 2015 69,5 bi de dólares ano nesse conjunto de ferramentas, de metodologias ou tecnologias. Em 2020, vocês têm uma ideia, esse número foi para 106 bi, ou seja, um aumento de mais de 50% num espaço de 5 anos de investimento do Departamento de Defesa americano nessas tecnologias. E o Departamento de Defesa americano, a área de defesa no mundo inteiro, é uma das áreas que mais impulsiona as novas tecnologias. É dali que vem, né, os principais avanços tecnológicos que depois vêm para a vida civil normalmente. Basta citar, por exemplo, para não ir muito longe, a internet. Né? A internet surgiu nos meios militares e hoje faz parte da nossa vida. A gente nem imagina mais a gente vivendo sem internet, mas a internet, durante muitos anos, ela só existia nos meios militares. Embaixo ali tem os números do investimento das demais áreas nos Estados Unidos. A gente não tem o dado atualizado de 2020 ainda, mas muitos desses investimentos que são feitos são nas mesmas tecnologias que o Departamento de Defesa também investe. Não está aqui, obviamente, porque esse material aqui ele é um material mais do começo do ano,
Não está nem aqui o que foi feito em cima da questão da pandemia, mas toda a questão da pandemia ela impacta principalmente os investimentos que foram feitos aqui, que certamente aumentaram bastante no mundo a partir da pandemia. Muito bem. E aí, quer dizer, o que a gente enxerga, né, nesse futuro breve, imediato, né? Muitas coisas, né? Tudo isso que está na tela, e nada disso é novidade para nenhum de nós. A única variável, vamos dizer assim, que não tem a ver diretamente com tecnologia, mas que é uma variável que impacta nas nossas vidas, é a variável da polarização. Né? Essa é uma variável que também está mexendo bastante com o mundo, está mexendo com o comportamento das pessoas, independente de quais causas, ou se é uma causa ideológica, se é uma causa humanitária ou de qualquer natureza. A polarização é um dos impactos, uma das coisas que se vê que tende a crescer aí no futuro imediato. Muito bem. Se esse é o mundo aí da frente, nós temos duas palavras que vão impactar as nossas vidas e as vidas das nossas organizações. No caso das pessoas físicas, a palavra é empregabilidade. Né? Os conhecimentos, as competências que nós temos hoje, elas rapidamente vão se tornando obsoletas e a nossa capacidade de nos adaptarmos é o que vai dizer, né, se a gente terá empregabilidade ao longo do tempo ou não. Né? E aí não tem outra forma, né? E as próprias organizações elas se preocupam no sentido de desenvolver as suas equipes, as suas lideranças, enfim. Mas essa é uma questão que não é só das organizações. Aliás, ninguém deveria terceirizar a sua empregabilidade para a empresa na qual trabalha. Até porque, cada vez mais, a empresa na qual você trabalha, ela vai treinar você para trabalhar nessa empresa. Né? Mas você tem que estar preparado para o mundo como um todo. Então, a questão da empregabilidade tem que estar na agenda de todos nós. Né? Uma pergunta que eu tenho feito em vários eventos que eu tenho participado, né, nesse período de pandemia, né, que todos nós ficamos ali um bom tempo presos em casa, não tinha nem futebol na TV para ver. Né? Não podia ir para a praça, não podia ir para parque, não podia fazer quase nada. A pergunta que eu tenho feito em alguns públicos é o seguinte: quantos livros que impactam na sua empregabilidade você leu nesse período? E nos públicos que eu tenho participado presencialmente, algumas vezes, a turma que levanta o braço, quando eu pergunto um livro, poucos. Quando eu pergunto 2 ou mais, raros. E isso, claro que ler o livro não é o único indicador de que você está aumentando a sua empregabilidade ou não, mas é um indicador, porque quando eu vou ler um livro que tem a ver com a minha área de atuação, com o meu negócio, significa que eu estou buscando aprofundar meu conhecimento naquele assunto. Então, é um dos temas. Do lado das empresas, né, a questão é competitividade. E a competitividade está diretamente ligada à capacidade das organizações de se adaptarem aos novos tempos, às novas tecnologias, aos novos comportamentos e assim por diante. Né? A empresa que imaginar que ela tem um produto ou um serviço que lhe garanta renda, faturamento ad eternum, provavelmente essa empresa estará em dificuldades em muito pouco tempo. Para tomar a área de vocês, por exemplo, na área da saúde, a área médica hospitalar. É impressionante, né, o quanto a gente vê de inovação, de novas soluções. Eu tenho acompanhado a gente participa de alguns grupos de inovação, de tecnologia, a quantidade de novas empresas, startups que surgem na área da saúde é uma coisa impressionante. Não sei quantos de vocês acompanham esse dado, mas é quase uma por dia que a gente recebe, né, de informação de empresa que recebeu aporte de capital, ou que foi comprada, ou que está lançando seus produtos, e assim por diante. Quer dizer, então, não há espaço para a gente ficar paralisado. Não necessariamente eu tenho que inventar tudo ou acompanhar tudo, mas eu tenho que, muitas vezes, estar fazendo relacionamentos, parcerias, acordos com essas empresas novas que estão surgindo e que vão impactar no meu setor. Muito bem.
Dito isso, essa frase do Louis Pasteur aqui, ela continua muito atual, então, né? A chance favorece as mentes preparadas, né? Eu diria que favorece as mentes preparadas, mas favorece também as organizações que estão preparadas. As organizações que estão, igual aquele sapo que foi colocado dentro de uma bacia de água fria e não percebeu que a água foi esquentando e, de repente, ele morreu cozido, né? Essas organizações, elas estão fadadas a acontecer com elas o que aconteceu com o sapo. Se a gente for pegar os poetas e pensadores, todos eles nos sinalizam, de alguma maneira, eu comecei com o Lulu Santos ali, né, mas sinalizam, de alguma maneira, que o futuro é diferente do que foi o passado. O Peter Drucker, que é o nosso grande guru na área de administração, ele diria que a melhor maneira de prever o futuro é criá-lo, né? E para criar, a gente não pode estar de braço cruzado, a gente tem que ter dentro da nossa organização alguém que pense estrategicamente, alguém que pense um pouco em termos de futuro. Se o foco da minha gestão estiver somente no curto prazo, eu não tenho futuro, né? Eu mal dou conta de entregar o curto prazo. Ah, mas a gente tem muita coisa para fazer. A gente tem tido algumas experiências com empresas, por exemplo, que a gente criou o que a gente chama de agenda paralela, né? Onde alguém está se preocupando, assim, com a construção do futuro. O Alvin Toffler, que também é um escritor bastante famoso, né? Ele diz que o futuro é construído pelas nossas decisões diárias, né? Que um evento vai influenciando o outro, ou seja, o nosso sucesso lá na frente não será resultado de uma ideia mágica, de um coelho tirado da cartola de uma hora para outra. O sucesso das organizações é consequência do que elas vão fazendo ao longo do tempo. A adaptação é contínua. E o Pablo Neruda, para colocar um pouquinho mais ainda de poesia, diz que você é livre para fazer as suas escolhas, mas é prisioneiro das escolhas que você for fazer. Você pode não querer transformar a sua empresa, você pode não querer buscar melhorar a sua empregabilidade. A escolha é sua, né? O resultado também será consequência dessa escolha. Muito bem. Essa semana eu estava num evento, a Fundação Dom Cabral tem parceria com várias escolas de negócio do mundo inteiro, uma delas é o INSEAD, na França, e tem um professor que é comum, trabalha tanto para a Fundação Dom Cabral quanto para o INSEAD, que fez uma palestra muito interessante para a gente sobre como é que as empresas estão lidando com esse momento de transição, de grande velocidade e assim por diante. E ele citou o exemplo das empresas alemãs, né? Dizendo que, em primeiro lugar, vocês devem saber, a Alemanha não é um país que tem muitas grandes empresas, a Alemanha é um país de muitas empresas médias, algumas grandes, e isso é um pouco do modelo de como funciona a Alemanha. Mas essas empresas médias, elas têm também algo muito interessante, que é uma capacidade de adaptação, às vezes, muito mais rápida do que uma empresa muito grande. E as empresas alemãs, durante o período da pandemia, elas se adaptaram baseada nesses 8 pontos que ele cita aí. O primeiro é foco, né? Quer dizer, o que a gente tem que fazer, nós vamos direcionar para lá, nós vamos botar o nosso foco para lá, e é para lá que nós vamos. O segundo é a questão do que ele chama centricidade no cliente. Algo, aliás, muito interessante, né, que eu acho que se aplica a cada uma das nossas organizações, né? E a preocupação das empresas alemãs, no caso, conforme ele cita, não é só em relação ao produto que ela vai entregar para esse cliente, mas especialmente em relação ao resultado que ela vai proporcionar para esse mesmo cliente. Olha que interessante. De alguma maneira, a nossa utilidade se dá na medida em que a gente resolve o problema dos outros, né? Seja nós como profissionais, seja as organizações competindo no mercado. A nossa capacidade de ser útil, de resolver os problemas dos outros, é o que vai nos levar adiante. Claro, ele cita também que as empresas alemãs elas têm uma forma de inovação muito interessante, porque elas conversam muito com as universidades e têm modelos muito baseados em startups. Elas já nascem
né? A economia alemã, as empresas já nascem voltadas para o internacional, o que é um pouco diferente da realidade brasileira, mas elas têm essa questão aqui que talvez seja um dos grandes diferenciadores. Elas têm agilidade, elas são rápidas, né? E, como eu falei mais cedo, velocidade é tudo pelo que nós somos cobrados nos dias de hoje. Então, isso explica um pouco, né, como é que as empresas alemãs se deram bem e se saíram razoavelmente bem dessa crise toda que está aí. É claro, elas são cada vez mais digitais, né, tanto no sentido de software, né, mas especialmente no sentido de conteúdo, que é aquilo que eu falei mais cedo. Né? Elas estão trabalhando cada vez mais com dados, com informações para sustentar a sua tomada de decisões, com várias formas de captação dessas informações, seja através de sensores ou outras maneiras. A própria indústria 4.0, que talvez a Alemanha seja a grande campeã dessa causa aí, né, explica um pouco esse digital. É um ponto interessante, e isso começa a ficar viável para as empresas brasileiras neste momento, que é a questão do acesso ao capital. Então a única forma, basicamente, que as empresas brasileiras, especialmente as médias, tinham de captar recursos até alguns anos atrás era financiamento bancário. Hoje, com toda a disponibilidade de recursos que tem no mundo inteiro, né, se você tiver um bom projeto, você não vai ter grande dificuldade de captar recursos no mercado. E aí o último ponto, que é o diferencial, e talvez esse aí explique o resto todo, né, capital humano, né, é o que faz a diferença dentro desse processo. Eu uma vez ouvi uma frase de um empresário, ele diz o seguinte: não existe investimento que dá mais retorno do que investimento em desenvolvimento de pessoas. Eu achei muito marcante essa frase, porque a relação que foi, eu não tenho a fonte, o dado de onde ele tirou o dado, mas a relação que ele fazia era que 1 para 250. Né? E aí tem aquela brincadeira, né, do empresário que estava conversando com o diretor financeiro, que o diretor financeiro preocupado, porque a empresa estava gastando alguma coisa com investimentos em pessoas e desenvolver gente e tal, e o diretor financeiro vira para o CEO e fala assim: puxa vida, mas nós estamos investindo nessas pessoas, e se nós perdermos essas pessoas? Quer dizer, nosso investimento vai pelo ralo, elas foram embora, levaram junto o conhecimento que elas adquiriram. O CEO virou para ele e falou assim: se nós não investirmos e elas ficarem, o que poderá acontecer? Então, essa é uma boa reflexão para a gente aí. Bom, saindo das empresas alemãs, aqui eu não vou me aprofundar nessa lâmina, mas eu vou deixar a fonte para vocês aqui, se alguém quiser ir atrás. A McKinsey, como você sabe, é uma das grandes consultorias de gestão do mundo inteiro, eles têm algumas publicações muito interessantes, e eles publicaram um artigo falando dos papéis que os CEOs das empresas desempenham atualmente, né? São 6 grandes papéis que eles desempenham. Se alguém quiser se interessar um pouco mais pelo assunto, vai lá no site da McKinsey, está disponível lá. Mas são esses grandes pontos que eles estão colocando aqui. Eu deixei aqui uma fonte de consulta para vocês. Bom, nós temos trabalhado com várias empresas aqui no estado, fora do estado, enfim, e a gente percebe que, em função dessas transformações que vêm acontecendo no mundo, os modelos vêm se transformando. Provavelmente, muitos de vocês que fizeram alguma disciplina de estratégia de negócio conhece essa figura aqui um pouquinho diferente, né? Ela originalmente, essa figura diz, ela tem lá em cima a estratégia, sim, né? Apenas que hoje, quando a gente vai falar em estratégia, a gente vai falar numa outra lógica de estratégia. Continua sendo. Nessa dimensão aqui, antes se falava em estrutura, e aí a gente pensava basicamente no organograma, na cadeia de comando da empresa. Hoje o conceito mudou para arquitetura organizacional, e aí entram outras variáveis, eu vou entrar um pouquinho logo em seguida nisso. E aqui que a gente falava de pessoas, hoje se acrescentou
além de pessoas, gente, a palavra cultura, né? Cultura organizacional, cultura de empresa, entrou junto nesse quadrado. Então, isso houve uma mudança na forma de pensar, e eu poderia até dizer que o conceito de estratégia mudou, eu poderia colocar ali, junto com a palavra estratégia, o conceito de estratégia ágil, que é um dos conceitos que vem se trabalhando hoje, né, porque os modelos de formulação de estratégia, tradicionalmente, desde a década de 70, né, baseados especialmente em análise SWOT, Michael Porter e assim por diante, eles também se alteraram, mudaram bastante nos últimos tempos. Então, eu poderia dizer que a estratégia hoje não é a estratégia tradicional, é a estratégia ágil. Vamos lá, entrar um pouquinho em cada um desses pontos aí. Quando a gente fala de estratégia, tem surgido um conceito aí que, para alguns, é modismo, para outros, é uma profunda forma de repensar a maneira de ser das suas organizações. E aí eu cito 2 dos livros que tratam desse assunto, né? Provavelmente muitos conhecem esses livros. O primeiro é Comece pelo Porquê, né? Que é o livro base, aí o Simon Sinek, que é o grande autor dentro dessa área. Ele não é o primeiro, existem outros autores que falavam do mesmo tema, com outra roupagem, com outros temas. Mas o Simon Sinek foi o cara que consagrou aí a ideia do propósito nos últimos anos, né? E mais recentemente, ele e mais alguns seguidores deles, considerando que esse livro aqui é um livro um pouco mais filosófico e que, de alguma maneira, procura trazer o conceito do propósito, esse segundo livro ele dá uma reforçada em algumas partes do conselho, mas ele especialmente ele explica como que uma empresa chega ao seu propósito, como que ela desenvolve um conceito de propósito internamente. Isso vale para uma empresa, vale para uma pessoa física também, né? Mas estão explicados nesses 2 livros. E o grande sentido do propósito, né? As nossas organizações, elas podem ser vistas através desse modelinho aqui, segundo eles, que eles chamam de círculo de ouro, né? Golden Circle. Onde eles dizem o seguinte: os produtos e serviços que a gente faz é apenas o que a gente faz. E que as pessoas compram da gente, ok, para resolver os seus problemas, atender as suas necessidades, né? Que a gente entrega esses produtos de alguma forma, com alguma vantagem competitiva, com algum modelo de negócio, com alguma estrutura organizacional, mas que o que vai dar a sustentação efetivamente de longo prazo para a nossa empresa é o porquê que a gente faz isso. E aí os exemplos do mundo são muitos das empresas que vêm tendo muito sucesso no mundo. Tem vários exemplos, a gente tem trabalhado com algumas empresas aprofundando esse conceito, mas um exemplo muito consagrado no mundo aí é o exemplo do Google, que tem como propósito, né, organizar a informação do mundo para que ela seja útil, né, para que ela possa ser utilizada pelas empresas. E o propósito tem essa lógica, né? Ele é diferente um pouquinho do conceito de missão. A missão é um conceito muito o que eu quero ser para o meu cliente, né? O propósito ele tem uma lógica de pensar o que eu quero ser e para quê, né? De modo que, né? Quer dizer, eu sou o quê de modo que, né? Então, no caso do Google, eu sou o cara que organiza as informações de modo que essa informação possa ser útil na vida das pessoas, alguma coisa nesse sentido. Cada pessoa, cada organização vai ser o teu, mas é um tema que eu acho que tende a crescer aí como forma de alinhar pessoas, de sensibilizar pessoas em torno desse propósito. Isso é o que a gente chama de dar significado para as pessoas, para que elas, uma vez alinhadas com esse propósito, elas não trabalhem somente pelo dinheiro, né? Elas trabalhem na perspectiva de que elas estão contribuindo para a sociedade. Essa é a questão fundamental do propósito. Muito bem. E as variáveis, assim, o que forma um bom propósito, né? Primeiro, como eu já comentei mais cedo, tem que ser útil. Se não for útil, pode parar. Não adianta continuar fazendo isso. Tudo aquilo que não tem utilidade para a sociedade, uma organização que não tem utilidade para a sociedade, ela vai acabar desaparecendo. Tem que ser, se possível, né, ser inspirador para fazer com que as pessoas que estão conosco entendam que o que a gente está fazendo vai ajudar as pessoas, vai ter um impacto na sociedade, né? Se não tiver isso, né, eu não vou inspirar as pessoas. As pessoas se inspiram quando elas sentem que elas fazem uma diferença no mundo.
Esse é o lado da inspiração. Mas tem que ser autêntico, quer dizer, não adianta eu colocar uma declaração de propósito na parede lá do meu escritório se aquilo que eu digo não é efetivamente o que eu faço. Eu tenho que tangibilizar esse propósito, isso tem que fazer parte da minha entrega, né? Eu tenho que direcionar a minha organização para entregar aquilo que eu estou prometendo. E aí sim, quem sabe, mobilizar, engajar as pessoas. Se eu tiver a soma desses 4 elementos aí, eu tenho um propósito que significa ter significado para as pessoas. Quem se interessar por esse assunto, eu recomendo um outro livro, não está aqui, mas é um livro bem mais antigo, é um livro do Viktor Frankl, que chama In Search of Meaning, Em Busca de um Significado. É um livro de um cara que foi preso em Auschwitz na Segunda Guerra, e ele prova no livro que ele só conseguiu sair de Auschwitz porque ele tinha um propósito muito claro para a vida dele. Eu falei mais cedo em estratégia ágil, estratégias que incorporam aí os novos ritmos do mundo dos negócios, né? E comentei com vocês que a gente estava acostumado a fazer estratégia baseado principalmente em análise SWOT, modelo de Porter e assim por diante. E que essa estratégia ela é muito válida ainda para setores que são bastante previsíveis, e tem muitos setores que continuam sendo bastante previsíveis, né? A gente consegue prever nesses setores o que vai acontecer nos próximos anos, em termos de demanda, por exemplo, né? Setores que, para entrar um novo competidor, às vezes é muito difícil. Então, tem vários setores que continuam sendo assim. E setores, porém, setores que têm baixa maleabilidade, são setores que são naturalmente resistentes a grandes transformações, né? Porque mexer num setor como esse implica, às vezes, em mexer com toda uma estrutura de uma sociedade, de uma indústria, ou assim por diante. Então, nesses setores aqui, a estratégia tradicional, velha e boa estratégia clássica continua sendo muito úteis. Mas tem outros setores que, apesar de serem pouco maleáveis, né, não aceitam facilmente determinadas mudanças, são bem mais imprevisíveis. Vamos pegar como exemplo aqui o setor da TI, por exemplo. Ninguém na TI consegue dar conta, né, de atender tudo que é demanda que acontece, às vezes, num único cliente, né? Então, o que a gente tem que fazer? É onde eu tenho que rápido. Se aqui o meu desafio é ser grande para ter escala, aqui o meu desafio é ser rápido, né? Porque se eu demorar muito a me adaptar a esse modelo, eu fico pelo caminho. Daí que uma solução constante desse modelo aí não é eu fazer tudo sozinho, né? É eu entrar em cadeias produtivas, né? É eu ser um elo de uma cadeia, eu fazer joint ventures, eu fazer associações, assim por diante, como forma, né, de mais rapidamente me adaptar. O terceiro tipo é o que eu chamo aqui de visionária. Isso tem publicações que falam disso, né? Estratégia visionária. Esse é mais raro, né? Mas ele acontece, quer dizer, e normalmente em setores que têm uma certa previsibilidade a nível razoável, mas setores que são bem mais maleáveis. Aqui é que entram os chamados visionários, aqui é que, de repente, alguém cria um negócio novo e, ao criar um negócio novo, às vezes transforma todo um setor, né? O mundo das startups, a qualquer tempo, assim, funciona muito aqui. Esse modelo das visionárias muitas vezes é o cara que lança uma determinada solução, às vezes essa solução até não está validada pelo mercado, muitas vezes, inclusive, ela está competindo com outras soluções para ver qual é aquela que vai ganhar a guerra, mas quando ela ganha a guerra, ela domina o mercado num primeiro momento, né? E aí, quando ela domina o mercado, num segundo momento, ela não se sustentará como uma estratégia visionária, ela terá que se reinventar também ao longo do tempo. E aí vem o quarto tipo de formação de estratégia, que é o que a gente chama de estratégias formadoras. Se aqui o desafio é o primeiro, aqui o desafio é como é que você orquestra os vários players que vão entregar valor para o teu cliente final. Aqui está entrando especialmente o mundo das plataformas, né? A gente precisa entender os mundos das plataformas. Alguém já disse, ou você será dono de uma plataforma, ou você terá que se incorporar a uma plataforma, dependendo do setor de negócio que você tiver, e a maioria dos setores de negócio.
A diferença entre controlar uma plataforma e participar de uma plataforma é que quem controla a plataforma, em geral, controla as melhores margens desse resultado. Então, esse livro é interessante. Se alguém se interessar pelo conceito de plataforma, tem um outro livro que eu acho bastante interessante, que é o livro que fala da história do Alibaba, que é o Alibaba, né, que é a grande plataforma chinesa, é o Amazon da China, né, maior que o Amazon, né, e é o grande ícone das plataformas no mundo inteiro, aí, que se articulou, e hoje eles, além de se serem uma plataforma, eles são facilitadores, e esse é uma das oportunidades das plataformas, é serem facilitadores para os seus parceiros de negócio. O grande função da plataforma hoje é como é que ela cria condições para os seus parceiros de negócio competir, né? E tem teria um quinto modelo aí, né, que é um modelo já para quando a organização, de alguma maneira, ela está em dificuldade, ela não conseguiu, né, implementar nenhum desses modelos aqui, ela começou a ter dificuldade, ela entrou em crise e aí ela precisa se reinventar. Então, os recursos são extremamente limitados, ela vai ter que adotar uma tática de guerra, gestão de crise, num determinado momento, para, uma vez conseguindo respirar, ela, de novo, reencontrar o seu caminho dentro de uma dessas soluções aqui. E isso implica, muitas vezes, inovar no modelo de negócio, né? O modelo de negócios, muitos de vocês provavelmente conhecem o modelo Canvas, esse aqui é um outro modelo, onde diz o seguinte: o modelo de negócio ele é sustentado por duas grandes diretrizes, né? Uma proposição de valor, que essa proposição pode estar na oferta dos produtos e serviços, pode estar nos segmentos-alvo que eu quero atingir, pode estar no modelo de receita, ao invés de eu vender o alugo, ao invés de eu vender spot, eu vendo uma mensalidade, eu tenho uma receita recorrente, né? Então, a maneira como você orquestra a sua proposta de valor é uma das variáveis que impactam no teu modelo de negócio. A outra variável é o modelo operacional, né? Eu vou me inserir numa cadeia de valor, eu vou trabalhar em cima do meu modelo de custo, no sentido de ganhar, ter o custo mais baixo dentro do meu setor de atividade, ou eu vou me organizar de uma forma que eu ganhe velocidade, eu ganhe nível de serviço em relação aos meus concorrentes e atenda atenda de forma satisfatória os meus clientes, os meus consumidores, né? Essas são as variáveis dos modelos de negócio. E aí tem dois artigos que, nessa questão de valor, tem dois artigos que eu trouxe aqui, um deles para vocês, mas os dois são da Bain Company, então, se alguém tiver interesse em conhecer esses dois artigos, eu recomendo que entre no site da Bain. A Bain também é uma das grandes consultorias do mundo. Eles têm dois artigos que tratam do que eles chamam de elementos de valor. Um deles é para negócios B2C, ou seja, negócios que o alvo é o consumidor final, e o outro é para negócios B2B. O modelo de negócios B2C, que é esse que está aqui, eles classificaram em 4 grandes níveis, similar à pirâmide de Maslow, lá, se alguém conhece, 4 grandes níveis de entrega de valor, e dentro desses 4 grandes níveis tem 30 atributos que sintetizam o que as pessoas consideram como valor, né? No artigo sobre B2C, ou seja, o meu cliente, uma outra empresa, são 40, né? Tem 5 dimensões aqui, e são 40 atributos possíveis de valor que uma outra empresa pode demandar, e eu vou escolher em quais eu vou buscar diferenciação. Ninguém vai conseguir ser bom em todos eles. No caso aqui do B2C, por exemplo, o ícone que eles citam aqui é a Apple, que consegue gabaritar, ou seja, ter nota máxima em 11 atributos de valor desses aqui. Nenhuma outra empresa consegue isso. O que a gente trabalha com as organizações, quando a gente faz estratégia, normalmente é escolher normalmente de 4 a 7 desses atributos, para a empresa buscar a diferenciação nesses 4 a 7. A combinação desse número de atributos provavelmente dará para a empresa uma vantagem competitiva, né, para ela se sustentar e ter margens no mercado, né? E aí depois, né, já vindo para essa nova onda aí de novas ferramentas, novas metodologias, a gente tem usado com muitas organizações o modelo OKRs, quer dizer, na hora que eu tenho uma estratégia, eu uso como forma de acompanhar a execução da estratégia um modelo de OKRs. Se alguém se interessar pelo assunto, esse me parece que é o melhor livro que trata desse assunto,
Mas o OKR tem dois grandes objetivos, né? O OKR significa em inglês, né? Objectives and Key Results, objetivos e resultados-chave. Então, ele tem, por definição, ciclos curtos de resultado, trimestral ou quadrimestral, na maioria dos casos, né? Com dois grandes objetivos, né? Primeiro, na hora que eu trabalho com ciclo curto, eu elejo poucos objetivos, mas eu dou foco nesses objetivos e, consequentemente, nos key results. Normalmente, de 3 a 5 key results para cada objetivo. Então, eu dou foco porque eu não quero fazer tudo ao mesmo tempo, né? Eu sei que eu tenho que direcionar o meu recurso, a minha energia, as minhas competências para aqueles objetivos ali. E, de outro lado, na medida em que eu dou foco e trabalho com círculos curtos, eu tenho velocidade, eu tenho agilidade. E tem um terceiro ganho que tem a ver com essa questão do mundo muito dinâmico que tem hoje, que a cada trimestre ou quadrimestre eu faço uma revisita na minha estratégia para redefinir os meus OKRs do trimestre ou do quadrimestre seguinte, levando em conta todas as transformações que aconteceram no ambiente de negócio recentemente. E hoje elas têm acontecido, né, em ciclos muito rápidos, ou seja, as revisões de planejamento que as empresas costumavam fazer uma vez por ano, anualmente, às vezes uma ou outra fazia uma revisão de orçamento semestral. Hoje essas revisões de estratégia estão sendo feitas trimestralmente ou quadrimestralmente, dependendo da empresa. Isso me dá uma capacidade, aumenta a minha capacidade de adaptação. E aí é aquela coisa, como o OKR define alguns poucos objetivos, eu vou dar foco nisso, mas vou encarar de frente os objetivos que eu defini ali. A segunda variável, né, que eu falei para vocês, que mudou de estrutura para arquitetura organizacional, né? A arquitetura organizacional ela é composta dessas 4 variáveis aqui, né? O fluxo de trabalho, o trabalho a ser feito, o volume, o tipo e o fluxo de informação que as pessoas precisam para fazer o trabalho, as tecnologias utilizadas e, obviamente, gente, né? E isso eu coloco assim dentro de uma perspectiva em 4 grandes questões, né? Como é que o meu fluxo de trabalho é distribuído e executado? Ele está compatível com a minha proposta de valor? Ele está compatível com a maneira como eu decidi competir no mercado? As informações chegam, elas são geradas e chegam onde quer chegar, na velocidade que precisam chegar, porque hoje não basta mais a informação estar na cúpula da organização. Quem está entregando o produto ou serviço é o cara que está na ponta lá. Vocês que trabalham com hospitais, quem entrega produto, serviço, quem entrega serviço especialmente para os nossos clientes, quem são? É o pessoal que está na ponta. Então, essa estratégia ela tem que chegar lá na ponta. Eu tenho que ter uma capacidade de alinhar as pessoas que estão na ponta, porque são elas que vão fazer o bem ou o mal, no sentido de entregar bem o serviço ou não entregar bem o serviço. E se o cara que está na ponta não entregar bem, eu tenho algumas consequências. A primeira delas eu vou aumentar a menos traumática, talvez, eu vou aumentar os retrabalhos, né? Eu vou aumentar o meu custo, né? Mas as mais traumáticas aquelas que me vão fazer perder clientes e, no caso do hospital, por exemplo, pode ser literalmente perder o cliente, né? Bom, faz parte da arquitetura também o fluxo de decisões. Eu vou mostrar logo em seguida as maneiras que você tem para modificar uma cultura, quer dizer, em termos de tomada de decisão ou em termos de formas de participação, mas tem muito a ver com isso aqui, quer dizer, até onde, ou o que eu delego para a ponta ter autonomia, né, e poder entregar o serviço que eu empresto. Detalhe, como é que eu entrego essa autonomia, mas sem entrar no risco da delegação que me faz perder o controle. E, claro, né, fundamentalmente, como é que as pessoas são tratadas dentro das nossas organizações. Não tem jeito, gente. São as pessoas que fazem tudo isso. A gente, nesse período aí, hoje eu estava vendo, né, não é para fazer propaganda, mas apenas para citar um caso, porque ele saiu na mídia hoje. A Ambev, por exemplo, que, né, já foi aí alvo de muitas críticas em relação à maneira como ela lida com pessoas, ela criou uma diretoria de saúde recentemente, ou seja, uma diretoria que vai estar preocupada com a saúde física e mental dos colaboradores da empresa, entendendo que esse talvez seja o principal ativo que a empresa tem. Eu só peguei um exemplo, pensei em um exemplo, né? Podia citar vários outros aqui de empresas que estão fazendo grandes investimentos. Alguns de vocês talvez estejam familiarizados aí com
o conceito de capitalismo consciente, que foi desenvolvido lá no Fórum Econômico Mundial, e a ONU validou, e daí surgiu hoje o conceito de ESG, né, em português, ESG, que significa Environment, onde o environment não é só a questão do meio ambiente, é todo o ambiente no qual a organização opera. Então, esse é o E. O S é de social, ou seja, as empresas se envolvendo nas comunidades nos quais ela atua. Eu, por exemplo, nós estamos aí ajudando uma empresa, e essa empresa tem florestas, e ao redor dessas florestas moram pessoas com muita dificuldade econômica. Eles começaram a desenvolver um dos projetos, por exemplo, criar condições das pessoas nessas florestas criarem abelha para gerar mel e produzir renda para essas pessoas. Ou seja, a empresa indo além do seu papel de somente entregar, fabricar produtos ou entregar serviços, né, mas de um envolvimento com as suas comunidades, com o seu conjunto de stakeholders. E o terceiro, o G do ESG, aí é o governance. Né? As empresas estão sendo desafiadas cada vez mais, né, a definir, a ter compliance, a ter transparência, a ter prestação de contas, a ter uma série de valores e princípios de atuação, né, que permita à sociedade saber como é que as empresas funcionam, a quem que vai se recorrer, quem que vai tomar as decisões dentro dessa empresa, se alguma decisão tiver que ser tomada. Quer dizer, o conceito ESG é um conceito que veio para ficar, né? O mundo capitalista está se reinventando através desse conceito, e cabe às nossas organizações conhecerem ele no primeiro momento, e tenho certeza que muitas delas vão aderir a ele, se não por vontade própria, se não por amor, pela dor, num prazo relativamente curto. Vai ser assim que vai acontecer, né? Bom, e aí nós vamos para a parte de estruturação do trabalho, né? Eu vou deixar isso com vocês, mas não vou entrar muito nesse detalhe aqui, como é que se estrutura o trabalho, quais são as variáveis necessárias para estruturar o trabalho. Se alguém quiser aprofundar depois, eu posso até fornecer algum material adicional. Mas deixo aqui uma ferramenta de auditoria organizacional, vai estar junto na apresentação de vocês aí, né? Eu tenho uma mentalidade comum, quer dizer, a minha empresa está alinhada com os meus conceitos, eu tenho as competências adequadas, né? O meu sistema de gestão lida com as consequências dos desvios, né, que saem fora daquilo que foi planejado. O meu sistema de comando, ele ajuda ou ele atrapalha para que a minha empresa atinja suas metas? Os processos de trabalho, né, eu tenho habilidades para melhorar esses processos, ou os meus processos se mantêm os mesmos ao longo do tempo? Os processos é mais ou menos igual às pessoas. Quando alguém diz assim, eu tenho 20 anos de experiência, eu posso pensar duas coisas: ou esse cara está 20 anos repetindo as mesmas coisas e aí ele não aprendeu nada, ou 20 anos ele se reinventa continuamente e por isso ele se mantém competitivo no mercado. E, claro, né, a variável crítica para qualquer organização é liderança. Se a gente não tiver liderança, se a gente não tiver líder, né, que assuma as suas responsabilidades como líder, que seja o campeão da causa, no sentido de que as nossas empresas sejam empresas válidas, né, nós não teremos uma organização saudável. E aí vamos para a parte de pessoas, né, onde o RH também vem transformando radicalmente os seus papéis. Eu vou ficar com essas duas últimas colunas aqui em função do nosso tempo. Quer dizer, o RH atuando como um parceiro estratégico, para isso ele tem que entender do negócio. O RH que não entender do negócio não vai acompanhar, né? E esse talvez seja o grande desafio do RH. O RH tem que ser parceiro estratégico do CEO. O RH tem que ajudar a criar a estratégia da empresa. Não adianta eu fazer determinado treinamento se esse treinamento não estiver alinhado com a estratégia da empresa. A grande, talvez, primeira função do RH é disponibilizar pessoas adequadas à execução da estratégia da empresa. Se ele não fizesse aí, ele está deixando de cumprir a sua primeira e principal função. A segunda metáfora do RH é que ele é um especialista administrativo. Quer dizer, ele cuida, vamos dizer assim, dos processos da organização para que esses processos estejam continuamente se atualizando, seja em função de inovações tecnológicas, seja em função de mudança de conceitos, seja em função de competências adquiridas, seja em função de que o cliente, seja cliente interno ou externo, mudou a pergunta. Lembrando o Snoopy lá de trás, se alguém muda a pergunta, eu tenho que mudar as respostas.
Mas o RH também é, de uma certa forma, um defensor dos funcionários, sem ser uma assistência social dentro da empresa. Ele é um defensor dos funcionários na medida em que ele trabalha para prover as melhores condições de trabalho para os colaboradores, no sentido dos recursos e do ambiente onde as pessoas trabalham. Não faz sentido eu querer cobrar alto padrão de resultados, eu subir a regra dos resultados, se os recursos que eu disponibilizo para os meus colaboradores estão muito abaixo, né, daquilo que eles precisam para entregar os melhores resultados, especialmente se eu for me comparar com os concorrentes. E, por fim, talvez o suprassumo do papel do RH, o RH se transformar em agente da mudança, né? Isso significa ele assegurar que a organização tenha uma capacidade de continuamente se adaptar. Isso é função que só pode ser trabalhada internamente pela área de recursos humanos. E aí os tipos de mudança de cultura que eu falei para vocês mais cedo, né? A cultura na organização ela tem 3 caminhos dela acontecer. Não é um ou outro, são os 3, eventualmente, a cada momento, a cada circunstância, um caminho será o melhor. Em determinadas circunstâncias, será top-down, não tenha dúvida, vai ser uma ordem. E essa é uma função da liderança, enxergar as mudanças necessárias e direcionar e dizer que essas mudanças têm que acontecer. Tem coisas que a liderança não vai negociar, ela não vai abrir mão. Na medida em que ela souber que é para lá que nós temos que ir, ela vai dizer, eu não vou discutir isso. Nós podemos discutir o como, mas que é para lá que nós vamos, nós vamos. A segunda forma de mudar é através de forma horizontal, que é quando eu mexo nos meus processos, eu também mudo a minha cultura dessa forma. Né? E a terceira forma a gente chama de baixo para cima, através do empowerment, que é quando eu crio, assim, eu tenho um grupo de colaboradores não só competentes, mas alinhados com a empresa, e esses colaboradores me ajudam a transformar a organização, inclusive, às vezes, propondo para a alta direção mudanças que vão impactar não só no resultado de curto prazo, mas na própria longevidade dos negócios. E aí eu tenho aqui também, né, uma ferramentinha para analisar, na mesma lógica que a gente analisou a arquitetura organizacional, avaliar como é que está a capacidade do meu RH de dar as respostas, né, que a minha organização precisa. Não vou passar um por um aqui, mas vai estar no material que está com vocês, e vou concluir aqui dizendo que as posturas exigidas, né, do RH, as competências exigidas do RH daqui para frente serão basicamente essas 4 aí. Como eu falei mais cedo um pouco, o domínio do negócio é fundamental. Se o RH não entender do negócio, se o RH não entender por que um parafuso de uma máquina vai fazer a diferença, ou por que uma pessoa vai fazer a diferença dentro do processo, ele não vai estar contribuindo. Se o RH não entender quais são as necessidades dos nossos clientes, qual é o RH que visita cliente? Então, essa é uma primeira grande competência do RH. A segunda competência é o domínio do que a gente chama da teoria de RH. Eu tenho que entender da teoria de RH. O que é RH? Qual é a missão da RH? Quais são os principais subsistemas de RH? Quais são as principais ferramentas, por exemplo, de avaliação de pessoas, só para pegar um exemplo, de seleção de pessoas. O RH tem que entender, tem que dominar essas ferramentas. E tem que pensar sempre de que o RH está trabalhando em função da mudança. Não existe mais estagnação. A mudança é uma constante. E o grande campeão da causa, que deve ser o facilitador desse processo, ele não é o definidor do rumo da mudança, necessariamente, mas ele é o grande agente de fazer com que a mudança permeie a organização como um todo, é o RH. E isso ele só vai poder fazer também se ele tiver, né, a soma dessas 3 coisas, que vai gerar uma credibilidade pessoal perante ele. Ele tem que falar a língua da empresa. O RH que vier de fora e imaginar que ele vai trazer as fórmulas prontas de uma outra organização que ele trabalhou e vai aplicar numa determinada empresa, ele começou com um grande risco de estar cometendo um erro. Eu estou acompanhando muito de perto um processo desses agora, numa empresa que está na faixa aí de 250, um pouco mais, milhões ano. Foi contratada uma pessoa e a pessoa veio tentando implementar nessa empresa a cultura que tinha na empresa que ela trabalhava. E não está funcionando, porque é uma empresa que tem uma cultura própria muito forte e rejeitou uma série de práticas que o RH quis trazer para dentro. Então, é muito importante que a solução tem que ser customizada, ela tem que ser one-to-one, eu tenho que primeiro entender onde eu estou. Não é
trazer, importar, copia e cola soluções que funcionaram lá fora. Muito bem. Dentro do tempo aí que a gente mais ou menos tinha previsto, em torno de 50 minutos, é o que eu tinha combinado aqui dessa parte mais explanatória, né? Acho que a gente começou aí com uns 5 minutos de atraso, mais ou menos. Eu quero abrir aí a possibilidade de perguntas, enfim, se for o caso, falar um pouquinho aí das coisas que a gente tem feito, das nossas soluções também, se vocês acharem válido, comentar pelo menos sobre um dos nossos produtos aí. Fico à disposição de vocês, podem, quem quiser fazer alguma pergunta, trocar alguma ideia, será um prazer aí compartilhar com vocês isso. Bom, pessoal, está aberto a perguntas, né? Eu queria fazer só uma colocação, Vonei, que a tua boa parte da tua explanação agora no final foi sobre RH, né? E nós como hospitais, né? Somos assim, somos feitos de pessoas, né? O nosso serviço é entregue por pessoas totalmente, né? Então a importância da gente entender isso, né? E para o futuro das nossas organizações também. Me chamou a atenção também lá quando tu falou daqueles 8 tópicos das empresas alemãs. Tu falou o segundo tópico era sobre o que eles se preocupam muito com o resultado, né, da entrega para o cliente, não o produto, mas o resultado que isso gera para o cliente, né? E isso é uma questão que na saúde agora nós estamos discutindo muito há alguns anos, né, que é o valor em saúde, né? Que os planos de saúde, por exemplo, eles vendem lá o seu livrinho, né, para as pessoas vão lá no médico e são atendidas, ok, esse é o serviço. E ninguém sabe como é que foi aquele atendimento, né? E a partir de agora, um movimento, nós estamos notando um movimento bem considerável dos planos de saúde tentar medir o valor que eles estão entregando, né, para o cliente deles, né? E também isso vai gerar uma mudança no médio prazo bem interessante para os nossos hospitais aqui, porque nós somos a rede que atende, né, esses planos de saúde, né? Nós entregamos o serviço que os planos de saúde vendem. Então, essa é uma questão que me chamou a atenção também. Mas então, colegas, tá aberto a perguntas, tá? O Volney está à disposição de vocês para responder qualquer questionamento que vocês entenderem necessário. Enquanto o pessoal pensa nas perguntas, pode colocar no chat aí também, que também funciona. Essa questão do setor, no início eu citei, né, que o setor da saúde, diariamente a gente está vendo aí uma série de startups surgindo e etc., né? Eu não tenho dúvida, o custo da saúde, vocês são testemunhas disso, o custo da saúde está ficando quase inviável para as pessoas nos modelos existentes hoje. Então, eu diria assim, se tem um setor que está na iminência de ser disruptado de diferentes formas, é o setor da saúde. Eu acho que isso é só esperar um pouco para ver, mas breve, provavelmente, já estão acontecendo aí várias iniciativas nesse sentido, né? Mas o financiamento do setor da saúde, especialmente, me parece ser uma questão extremamente crítica hoje, né? Exato. Eu costumo dizer que nós tínhamos os atores da saúde, né? Nós tínhamos, falando da parte privada, primeiramente, né? Nós tínhamos aí os planos de saúde e os prestadores, né? Agora, há alguns anos, nós estamos notando um movimento muito forte de um ator que até então não entrava nas discussões, mas é a indústria que paga o plano de saúde do trabalhador. Ele tá inconformado com algumas situações e ele está discutindo, entrou na cadeia de discussão para tentar baixar esse custo da saúde, né? Então, é um novo ator aí nesse cenário que a gente não estava habituado, né? Com certeza. E a entrada de um ator como esse, que paga boa parte dos planos, certamente vai pressionar aí a que aconteçam mudanças no setor. É a questão de esperar isso. Exatamente.
Bom, pessoal, algum questionamento? Posso fazer uma pergunta, Cassiano? À vontade, Elita, por favor. Boa tarde. Tá bom. Boa tarde, Ivonei. Eu sou Elita, diretora do Hospital de Sapiranga, tudo bem? Ok. Muito boa a tua explanação, gostei, passei mais parte do tempo ouvindo aí, mas principalmente essa parte que aborda essa segunda etapa do RH, que realmente o RH estratégico é o que a gente busca e precisa hoje dentro das instituições. Eles têm que nos auxiliar dentro desse processo que o gestor nem sempre está conseguindo identificar, às vezes, todas as necessidades da sua equipe, né? Mas eu queria te fazer uma pergunta específica com relação... queria que tu falasse um pouquinho mais para nós, no contexto, assim, de uma dificuldade que a gente vê. Nós somos aqui um hospital de médio porte, né? E então a gente já não é mais tão pequenininho que consegue estar lá na ponta como gestor, também não é um grande hospital que tenha muitos sistemas que te entregam dados, que te entregam números para gerenciar de uma forma, eu tenho um BI aí que, né, não, é muita coisa ainda no Excel, muita coisa que a gente busca de forma manual. Então, eu queria que tu falasse um pouquinho mais para nós, assim, desse processo de como delegar sem perder o controle, né? Sair lá da operação, né? Bom, com relação a dados, né, não tem jeito, né? O investimento em TI, ele é condição para competir. Oi? Eu acho que travou o Volney lá. A internet dele. Acho que travou, sim. Só um momentinho. Vou contatá-lo aqui. Uhum. Voltou. Então, assim, aí não tem jeito, né, gente? Isso é uma coisa que a gente vai ter que construir. Recomendo aí ninguém querer construir isso individualmente, porque sempre tem alguém fazendo coisas com a perspectiva da escala que tende a baratear isso, e a gente ainda tem, em cima disso, o aprendizado que não é um aprendizado que depende só da gente, né? Agora, a segunda parte da pergunta dela, que foi a questão de gente, né? Existem vários mecanismos, né? E eu acho que uma das coisas que a relação assim, dos líderes com os seus colaboradores, eu acho que é uma variável chave dentro disso. Isso é igual ao time de futebol, né? Onde, quando o técnico não está se dando bem com a equipe, o resultado não vem, e só que no time de futebol o técnico cai, né? Dentro das nossas organizações, tem duas coisas que eu quero colocar a respeito dos líderes, toda pessoa que tem uma função de gestão dentro da empresa. Primeira questão, o gestor dentro da empresa, seja a nível de diretor, de gerente ou até supervisão, se for o caso, a primeira e principal função do gestor é pensar. A nossa cultura normalmente não é assim. Os nossos gestores, muitos deles foram operadores que viraram gestores. E aí eles têm um pouco esse cacuete, esse viés de muito mais botar a mão na massa do que de pensar. Mas o gestor, na essência, ele estaria sendo pago para pensar. Segunda questão, claro que liderança, a palavra-chave em liderança se chama presença. Nenhum líder é líder de longe. Líder, para ser líder, tem que estar perto, para conhecer, para interagir, para facilitar, a grande palavra do líder, facilitar, né? Eu, até nesse livro que eu falei para vocês aí sobre os OKRs, né? O OKR é uma ferramenta muito simples que muitas empresas estão adotando, tem um aprendizado para muitas empresas ainda de como lidar com isso, mas o OKR tem um irmão gêmeo, que quem lê o livro vai
tenho certeza que vai compreender melhor do que eu vou poder explicar nesse curto tempo que eu tenho aqui para vocês. O OKR tem um irmãozinho gêmeo dele que se chama CFR. Se eu perguntar aqui, quem que já ouviu falar em OKR, muitos de vocês já ouviram. Mas se eu perguntar quem já ouviu falar em CFR, provavelmente menos pessoas já ouviram falar em CFR. Mas não existe OKR sem CFR. Eles são complementares. E o que significa CFR? CFR são as iniciais de conversa, feedback e resultado. O OKR é uma ferramenta que, como eu falei para vocês, ela tem um propósito de ser rápida, de ser veloz, assim, da execução rápida. Mas as melhores empresas hoje elas fazem o acompanhamento dos ciclos de OKR, que normalmente são trimestrais ou quadrimestrais, elas fazem esse acompanhamento a cada 15 dias, ou às vezes menos tempo, dependendo da situação. E esse acompanhamento é feito em cima dessas 3 variáveis. Conversa no sentido que o papel do líder é facilitar para que o seu colaborador possa, da melhor maneira, obter os resultados que ele espera. O colaborador nem sempre tem alçada, nem sempre tem toda a rede de relacionamentos, nem sempre tem todos os conhecimentos que o seu superior imediato tem. Então, na hora que eu interajo com o meu colaborador, eu acabo, junto com ele, criando novas condições, novas formas de trabalho para ele atingir os resultados. Esse é o C do CFR. O segundo é o F, de feedback, né, que visa, né, de outro lado, dar o feedback para ele sobre comportamentos que o superior dele imagina que não estão adequados ao que se espera para ele gerar o resultado. Mas essa conversa ela é mais C do que F, ok? É mais C do que F. E os resultados são medidos no final do ciclo, quando a gente vai entender por que a gente atingiu, por que a gente não atingiu e como é que a gente pode trabalhar para atingir os próximos resultados. Mas, voltando, essas 3 letrinhas aí remetem àquela primeiro conceito que eu falei para vocês há pouco. Liderança é presença. Sem presença fica muito difícil e nós, às vezes, não gostamos de tirar 1 hora, meia hora para sentar com o nosso colaborador e interagir com ele para ver como é que a gente pode facilitar o trabalho dele, para ele trazer quais são os problemas que ele está enfrentando e a gente ajudar ele a resolver. Então, acho que essa é uma variável importante. Eu não sei se eu atendi assim, a tua pergunta, mas você procurou dar um exemplo de como a gente pode atuar nesse sentido. E, claro, o papel de um RH, por exemplo, nesse sentido, é justamente treinar os líderes para que os líderes consigam praticar o seu F e o R. Acho que sim, Volney. Agradeço. Acho que dá para ficar uma tarde toda conversando sobre isso. Com certeza foi válida a dica. Tá? Obrigada. Ok, se tiver mais uma, a gente ainda pode responder mais uma. Senão, e aí na sequência eu pedi para a Mariana falar um pouquinho para vocês sobre a fundação, sobre o que a gente tem feito aí, para vocês também terem essa noção. A gente tem trabalhado com muitos hospitais do Brasil afora, muitos. Aqui no Rio Grande do Sul, a gente trabalhou já com São Vicente, lá de Passo Fundo, trabalhamos com Unimed, na região de Caxias, né? E Brasil afora, a gente já trabalhou com muitos hospitais. Acho que está aberto, Mariana, se quiser, pode tocar, vocês aí falar um pouco sobre o trabalho de vocês também. Tá, ok. Quanto tempo nós temos ainda, Cassiano? Só para minha organização aqui. Fica à vontade, fica à vontade. Tá, ok. Então, boa tarde a todos. Agradecer mais uma vez a presença de todos. Eu vou compartilhar, então, brevemente aqui uma apresentação institucional da Fundação. Tá ok aí, Cassiano? Ok. Então, tá bom. Então, a Fundação Dom Cabral ela é uma escola de negócios, nascida em Minas, tá? A sede principal da Fundação fica em Nova Lima, 30 quilômetros de Belo Horizonte. Hoje a Fundação ela é certificada internacionalmente, então aqui estão alguns dos selos. Ela está ranqueada pelo Financial Times, que é o principal ranking
que certifica as escolas internacionais no mundo todo. Ela está ranqueada hoje como a 9ª melhor escola de negócios do mundo e já há 15 anos consecutivos como a melhor escola de negócios da América Latina. Esse é o campus em Nova Lima, então é o campus principal da fundação. Deixa eu só ampliar aqui a tela para vocês. Então, esse é o campus principal da fundação. Aqui rodam boa parte dos programas no formato de imersão. Inclusive, esse prédio aqui é um prédio que serve de apoio para os participantes que ficam em imersão lá no campus. Fica dentro do Alphaville de Nova Lima. Eu vou passar vou pular o vídeo institucional e eu deixo essa apresentação depois disponibilizada para que vocês possam assistir, só para a gente não tomar mais tempo aqui da apresentação. Então, o que são as soluções que a Fundação oferece? A gente tem 4 famílias de produtos, vamos chamar assim. Nós oferecemos programas abertos, que são cursos que qualquer interessado pode se inscrever. Alguns cursos têm um processo seletivo um pouco mais exigente, assim, dependendo do nível, quando a gente vai subindo na hierarquia, os programas têm algum nível de exigência maior ou menor. Desses programas abertos, alguns deles a gente roda aqui no Rio Grande do Sul. Então, para vocês terem ideia, temas de programas que a gente roda aqui no Rio Grande do Sul. Programa na área financeira, programa de liderança, na área comercial também a gente tem programas. Programa de gestão geral, então voltados para que o participante possa entender de forma mais sistêmica o negócio. Um programa voltado para desenvolvimento de acionistas de empresas familiares, tá? Todos eles estão dentro aqui dessa bolinha rosa de programas abertos. Além disso, nós temos soluções customizadas para as empresas, então, programas construídos em conjunto com a demanda, com uma solução totalmente aderente àquela realidade que o cliente nos demanda. Temos também programas de especialização, MBA, mestrado. Aqui em Porto Alegre, nós rodamos um programa de especialização em gestão de negócios, também naquela linha de dar uma visão sistêmica do negócio. E temos programas que a gente chama de parcerias empresariais, que são programas para empresas com, vamos chamar assim, com interesses comuns. Nós temos um programa voltado para empresas de médio porte, que foi esse que o Volney comentou, que nós já rodamos com alguns hospitais aqui no estado. O São Vicente é um, o Hospital Taquini de Bento também é outro, que participou de um desses programas. Esse programa se chama PAEX, a gente já rodou o programa em mais ou menos 140 empresas gaúchas. Ele está hoje, atualmente, ele tem mais de 500 empresas participando nacionalmente dele. Então, é um programa que inicia com o desenvolvimento com a construção do planejamento estratégico e a partir do que o planejamento estratégico nos aponta, nós entramos com ferramentas de gestão para apoiar a empresa no crescimento. Além disso, tem um curso dentro do programa que é oferecido para os executivos dessas empresas. Então, em linhas gerais, assim, eu não quero me ater a apresentar todo o programa PAEX, porque isso tomaria mais tempo aqui da apresentação, mas esse é um programa que nós temos desenvolvido para empresas de médio porte. Temos um outro programa desenvolvido para empresas de pequeno porte também, dentro dessa esfera de parcerias empresariais. E temos também programa para empresas de grande porte. Todo com esse viés de agrupar empresas com interesses comuns. A Fundação, ela tem uma presença nacional, tá? Então, tem escritórios regionais associados em todo o país. A CEDEM, que é onde eu atuo, e é a empresa que o Volney é diretor, representa a Fundação aqui no Rio Grande do Sul. Então, nós ofertamos soluções da Fundação aqui no Rio Grande do Sul para empresas, de forma customizada, de forma in company, e também comercializamos todo o portfólio de programas da Fundação, independente da localidade aonde ele acontece. Especificamente no Rio Grande do Sul, nós somos responsáveis pela comercialização e pela entrega também desses programas.
E a fundação tem sede, ela tem 4 campi espalhados, então aquela foto que eu mostrei, o campus de Nova Lima, tem também em Belo Horizonte, São Paulo e no Rio de Janeiro. Então aqui estão os contatos da CEDEM. Eu deixo aberto se o Volney quiser complementar alguma informação do que eu passei. E deixo aberto também para perguntas. Um pequeno reforço em relação ao programa PAEX, que é o nosso produto, assim, programa mais tradicional. A gente tem um grande número de empresas que já participaram aqui no estado, e é um programa que ele tem um misto de sala de aula com uma entrada na empresa para ajudar a empresa a se organizar, se estruturar, implementar ferramentas de gestão. E isso, obviamente, buscando, com isso, melhorar a competitividade e os resultados da empresa. E, nesse sentido, a gente tem aí muitos casos bem-sucedidos, não só no Rio Grande do Sul, no Brasil inteiro, onde a gente, ao apoiar essas empresas, a gente ajuda elas a lidar. A empresa média, ela se depara com uma coisa chamada complexidade, né? Porque enquanto ela é muito pequena, é mais fácil, mas na medida em que ela começa a crescer, ela começa a ficar complexa. E as ferramentas de gestão que a gente desenvolve no PAEX são justamente para ajudar a empresa a lidar com essa questão da complexidade, superar elas e se preparar para um novo ciclo de crescimento. O desafio, o destino de qualquer empresa é crescer. Aí você pode perguntar o que vem primeiro. Primeiro vem a competitividade ou primeiro vem o crescimento? O crescimento, às vezes, é o mote que vai nos levar à competitividade. De outro lado, quando você é competitivo, o crescimento é consequência natural. O que a gente sabe que não pode é a empresa ficar sem atualizar assim, a sua capacidade de competir. E, nesse sentido, a gente tem apoiado aí um número grande de organizações de diferentes portes, com diferentes tipos de solução, e estamos à disposição aí, se alguém quiser conversar mais de perto, vai ser um prazer para a gente estar com vocês. Bom, então, pessoal, como eu falei no início da nossa conversa, a Fundação Dom Cabral, né, a CEDEM, é a nova parceira da federação. Vocês tendo interesse, né, em ter mais informações sobre eles, vocês podem entrar no site da federação. Lá vai ter na aba parceiros, vai ter o logotipo da CEDEM, que vai direto para o site deles, né? Os contatos deles vão estar todos lá. E eu agradeço, né, a Mariana, que eu já venho conversando há um tempo, e ao Volney pela disponibilidade. O Volney eu estava me lembrando aqui, já palestrou num evento nosso ali no Hotel Continental, Volney, não sei se está lembrado, né? Sim. E também fez uma parceria com a gente, né? Então, agradeço a vocês pela disponibilidade, pelo conteúdo, né? E espero que a gente consiga fazer mais e mais eventos como esse para estar trazendo informação, né? Trocando ideias aí sobre o futuro da gestão, ok? Ok, nós que agradecemos, Cassiano. Eu acho que é um papel importante que as entidades empresariais podem desenvolver, participar, é justamente ajudar os seus associados a buscarem essa competitividade, né? Eu acho que é muito interessante essa iniciativa aí, a gente espera poder contribuir dentro dela também. Exato. Nós como federação, né, Volney, a gente tem esse elo, né? A gente sempre tem em mente que nós somos um elo, né, entre os nossos associados e as novidades de mercado, né, e algumas práticas interessantes. Então a gente busca levar isso, né, e vocês como parceiros aí estão nos ajudando a cumprir essa missão aí, ok? Muito obrigado e até a próxima, pessoal. Boa tarde. Obrigada a todos. Boa tarde. Tchau, tchau.